Muito boa tarde a todos, senhores acadêmicos, amigos da academia, presentes e pela internet, que nos acompanham pela internet. Vamos dar continuidade aos ciclos, coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, e neste mês com o ciclo de conferências sobre o patrimônio cultural brasileiro, abordagens, problemas e políticas. Na primeira conferência, na semana passada, o acadêmico Joaquim Falcão nos falou sobre as relações do patrimônio com a Constituição, o marco legal, afinal, constitucional do patrimônio, e hoje a professora Maria Cecília Londres Fonseca nos fala sobre uma breve trajetória do patrimônio cultural brasileiro, políticas, atores e perspectivas. Portanto, ela, que é uma grande especialista do tema, nos falará sobre o que nós poderíamos chamar as linhas de força do patrimônio cultural, se eu interpretei certo o seu título, nos últimos 100 anos, enfim, naturalmente mais proximamente. A professora Maria Cecília Londres Fonseca, licenciada em Letras pela PUC-RJ, mestre em Teoria da Literatura pela Federal do Rio e doutora em Sociologia pela UNB. Foi professora de Teoria da Literatura da PUC, pesquisadora do Centro Nacional de Referência Cultural e coordenadora de projetos da Fundação Nacional Pro Memória. Eu vou saltar um pouco para que nós possamos ouvi-la, mas quero destacar ainda a coordenadora de políticas da Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas, do MINC, membro do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial, representante do Brasil junto à Unesco na elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e representante do Brasil no primeiro Comitê Intergovernamental, no âmbito dessa convenção, membro do Conselho Consultivo do IFAM, sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e autora do livro Patrimônio em Processo, Trajetória da Política Federal de Preservação no Brasil, pela editora da UFRJ, e autora com Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcante, de Patrimônio Imaterial no Brasil, Legislação e Políticas Estaduais, além de artigos sobre o tema. Com a palavra, Maria Cecília Londres. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui, né, nessa academia, onde eu encontro tantos amigos, mestres e até ex-aluno, né, Geraldinho? Então, me sinto assim, muito bem aqui, na companhia de toda essa plateia, e quero agradecer especialmente ao convite do acadêmico Arno Velin, né, o coordenador do ciclo, e também extensivo esse agradecimento à acadêmica Ana Maria Machado, que é a coordenadora desses ciclos, né, e ao presidente da academia, Marco Lucchesi. Bom, eu venho trazer aqui algumas considerações que são feitas com base não apenas nas minhas pesquisas, nas leituras, mas principalmente numa experiência já de muitos anos, né, na elaboração, na implantação de políticas, no caso, federais de patrimônio cultural no Brasil. Enfim, muitas vezes, em geral, como observadora, analista, e também agora no Conselho Consultivo, mais de perto das orientações e das decisões em relação a essa política. E esse é, digamos assim, para usar uma expressão de moda, né, o meu lugar de fala, né? E o meu objetivo, portanto, é abordar o patrimônio cultural enquanto objeto de uma política pública, com foco no papel do Estado, mas principalmente pensando na sociedade nesse processo, do lugar da sociedade, da participação da sociedade, e o lugar desse tema na vida dos brasileiros, hoje principalmente, né? Isso, inclusive, porque acontecimentos bem recentes, né, no meu entender, vieram demonstrar, e de uma forma trágica, que, embora no nível dos discursos e das intenções
não apenas de autoridades e políticos, também dos cidadãos em geral. O tema do patrimônio cultural e de sua preservação seja considerado uma pauta positiva, né, a ser desenvolvida, valorizada, sobretudo valorizada, e que mobiliza Estado e sociedade nesses momentos de evidente crise. No nível da atuação continuada, no nível da rotina dessa política, no meu entender, nós constatamos que essa suposta relevância parece se restringir, sobretudo, a um nível simbólico, né, de reconhecimento de determinados bens culturais enquanto exatamente símbolos da nossa identidade nacional, mas eu acho que a questão de um compromisso profundo, né, e presente na implantação dessa política, sobretudo na difusão dela, eu acho que é alguma coisa que a gente teria que analisar de um ponto de vista crítico. Inclusive porque ela nunca está na pauta, né, infelizmente, e a gente até entende com tantos problemas graves, mas a gente não vê na pauta dos que são os que estão à frente das políticas. Bom, a noção de patrimônio, acho que não preciso dizer aqui, afinal, ela, do ponto de vista da etimologia, todo mundo sabe, né, a base é pater, né, a ideia de alguma coisa que nós recebemos do pai, e manere, né, monere, né, quer dizer, de memória, que é também a raiz do termo monumento. A ideia de transmissão, herança, no sentido de uma relação entre gerações, mediada por determinados bens, que são transmitidos ao longo do tempo, né? Ou seja, digamos, quase marcas do tempo no espaço. Mas o patrimônio não é só o que se recebe, mas também o que se deseja transmitir. E, nesse sentido, é fundamental que esse objetivo, que esse desejo, seja assumido por cada geração. Esse é o conceito patrimonialista, né, centrado na valorização e transmissão de bens materiais, e que esse modelo levou à instituição de políticas públicas de patrimônio histórico, de proteção do patrimônio histórico e artístico no mundo ocidental, em geral, né? E a partir de um determinado modelo do que é civilização. Isso acho que é muito importante. E aí fica a questão, né? Passados mais de 2 séculos, o Arno apresentou com muito detalhe, eu não vou retomar aqui, como, né, enquanto política de Estado, a questão do patrimônio foi instaurada a partir da Revolução Francesa, né? Mas, pelo menos eu me pergunto, como que, com mais de 2 séculos de vigência dessas políticas, como entender a tão baixa ressonância do interesse pelo patrimônio cultural, né, essa é a minha grande questão hoje, junto à sociedade e mesmo entre agentes do Estado. Eu tenho aqui não é uma hipótese, mas, enfim, uma questão que tem como base uma suposta particularidade dessa política em relação a outras políticas sociais, educação, saúde, habitação, urbanismo. Essas políticas, de cunho social, né, elas são avaliadas, sobretudo, em função do alcance a seu acesso por parte dos cidadãos e da qualidade dos serviços que prestam à sociedade. As políticas de patrimônio, como o nome evidencia, né, o patrimônio cultural, referem, no entanto, em primeiro lugar, a um repertório de bens que constituem essa mediação, justamente, entre as ações, né, do Estado e a sociedade, certo? E visam, sobretudo, o quê? A defesa do interesse público, né, e propiciar uma coesão social em torno de determinadas categorias de pensamento, como cultura, nação, memória, identidade, etc. Então, esses bens são selecionados com base em determinados critérios, por determinados atores, né, o que legitimaria não apenas a proteção especial, né, que recebem do Estado, como também o investimento na preservação.
E, além disso, nós temos a questão dos, inclusive, do ponto de vista, Joaquim falou aqui outro dia, só lembro, né, essa preservação ela implica na definição de direitos e deveres, na obrigação do poder público de proteger os bens sob sua tutela, dispondo, inclusive, para isso, de poder de polícia, né, no caso dos tombamentos, e, da parte dos cidadãos, o que acontece é a questão da limitação do direito de propriedade, né, no caso dos bens tombados, que são propriedade particular, sobretudo, e punição em caso de dano aos bens protegidos, né. Bom, esse é o perfil clássico das políticas de patrimônio, muito centrado na ação estatal. Mas esse modelo tem passado por transformações, principalmente das últimas décadas, em função de demandas da sociedade, a partir de questionamentos quanto à representatividade desses repertórios, né, legalmente reconhecidos pelo Estado, em relação ao que diz a nossa Constituição, os diferentes grupos formadores da nação. E também questionamentos em relação à escassa participação da sociedade em todo esse processo. Então, é com base nesses pressupostos que eu vou traçar uma brevíssima trajetória dessa política, com foco no Brasil, né, nas últimas décadas, tendo exatamente como vetores as seguintes questões, né? Quais os critérios para a inclusão de bens nesse repertório, quais os atores envolvidos nesse processo, que formas de preservação desses bens têm sido adotadas e, na conclusão, que desafios se apresentam hoje a essa política, levando em conta principalmente a sua ressonância junto à sociedade. Bom, o histórico inicial deste Arno já fez, né, com muita propriedade e detalhe. Eu só lembro que antes são detalhes não tão importantes, porque antes, de qualquer maneira, já eram iniciativas que houve antes da instauração da política estatal, né, no âmbito da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa. Por exemplo, as coleções, né, da Igreja, da realeza, da aristocracia, durante a Idade Média e o Renascimento, que protegiam, né, mas, claro, a título particular, coleções preciosas, durante a criação dos gabinetes de curiosidades, né, na época das navegações, que também eram muito interessantes, né, só que o ponto de vista era, sobretudo, do exotismo. E um exemplo que foi, assim, no século XVIII, foi o do Museu do Louvre, né. Era uma antiga fortaleza, se tornou residência da realeza, e quando, em 1682, Luís XIV se mudou com a corte para Versalhes, ele destinou o local para a guarda de suas preciosas coleções greco-romanas. E uma das primeiras iniciativas da Assembleia Nacional Constituinte, em 1973, foi exatamente a abertura, né, dessas coleções ao público. Isso eu acho muito interessante, como uma iniciativa assim, que marca bem a ação, né, não apenas o discurso, mas a ação. E então essa ideia de que esses acervos, que também os bens da igreja que foram secularizados, dos nobres que foram confiscados, né, eles não eram apenas representações, isso é que eu acho mais importante, eles não podiam ser lidos apenas como representações das classes que foram depostas, né, que eram as classes poderosas do antigo regime. Eles precisavam ser ressignificados como uma riqueza coletiva da nação que estava se formando e partilhada por todos os cidadãos. Eu acho que esse é um aspecto fundamental das políticas de patrimônio. Mas, apesar de tudo, ações de destruição desses bens antigos, medievais, enfim, desses ligados ao clero e à nobreza e tudo, continuaram, mesmo no início do século XIX, motivados, então, sobretudo, por interesses também, né, por interesses econômicos, especulativos, muitas vezes apoiados por poderes locais, né, que queriam substituir aquelas construções por outras e tudo, né, já especulação mesmo. E aí eu trouxe aqui para abrir os nossos slides uma fala do Victor Hugo. Victor Hugo se mobilizou muito, e eu acho que nessa citação aqui ele sintetiza muito bem,
né, a visão, inclusive, dos românticos que se engajaram também na questão do patrimônio. E ele diz o seguinte: não importam quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um prédio histórico ou monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis especuladores cujo interesse os cega para a honra. Há duas coisas no edifício: o seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao proprietário, sua beleza a todo mundo. Destruí-lo é, portanto, extrapolar o que é de direito. Eu acho que ele resume muito bem, né? Bom, passando aqui no caso do Brasil, né, essas políticas, só um parênteses, essas políticas durante o século XIX elas foram amplamente difundidas, né, na Europa e depois em outros continentes também, né, sobretudo na América, nas Américas e tal. Aí vamos ao Brasil. E para finalizar, eu gostaria de dizer essa questão mais geral. Os principais critérios de valor nesse período, né, até as primeiras décadas do século XX, até a primeira metade, né, eram, sobretudo, a questão da antiguidade, a ideia de patrimônio, né, ao longo de gerações, a questão da excepcionalidade do bem, do valor excepcional do bem, e a questão da autenticidade, quer dizer, que aquele projeto original, aquele projeto de autoria, ele não tivesse sido modificado, né, deformado, digamos assim, na sua integridade. Então, eram 3 critérios muito importantes. Esse modelo foi o que inspirou aqui no Brasil, né, intelectuais, juristas, artistas e arquitetos brasileiros que, sob forte influência dos modernistas, que inclusive muitos haviam andado pelas cidades históricas e ficaram preocupadíssimos com a degradação, com a ameaça, a perda daqueles bens, né, do Ouro Preto e do nosso barroco, enfim, a arquitetura colonial e também a arte estatuária e tal, levou à criação do IPHAN, no âmbito do Ministério da Educação e Saúde, sob a direção do Capanema, e a edição do Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro, né, de 37, e lembrando que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma política de Estado de patrimônio. Aqui é o Decreto-Lei 25, e eu só queria chamar a atenção para, enfim, bens móveis e imóveis, os bens materiais, claro, né, a questão do interesse público e quais seriam os valores. Vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou paisagístico. Então, a questão é fatos memoráveis e excepcional valor. E aí eu quero chamar a atenção para as perguntas que eu vou tentar chamar a atenção aqui, que são fatos memoráveis. Quem define quais são os fatos memoráveis, né? Quer dizer, no caso, eram na Europa e foram no Brasil especialistas, né, sobretudo das áreas de conhecimento, da história, né, das artes plásticas, enfim, principalmente dessas 2 áreas. E o excepcional valor, aí realmente a gente cai num juízo, né, muito... eu vou dar alguns exemplos aqui de ver como essa questão do excepcional valor é alguma coisa muito... desculpe, é que eu não sei. Então, próximo slide, por favor. E eu trago aqui um caso da década de 70, que é o caso da Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, né? Um pedido de tombamento que foi feito pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e pelo Clube de Engenharia, em que eram pedidos 9 tombamentos. A ideia era de preservar um testemunho da remodelação feita por Pereira Passos no início do século, né, na antiga Avenida Central. E foi apresentado ao IPHAN e houve questionamentos por parte de uma diretoria de estudos e tombamento que teve o apoio de Lúcio Costa, esses questionamentos. Eles questionavam, né, a questão do qual seria o excepcional valor desses bens. Eram bens, como vocês sabem, de estilo eclético, né? Estilo afrancesado. E esse era o pior vilão para os arquitetos modernistas, né? Que diziam que era uma quebra
na continuidade da nossa genuína arquitetura brasileira, né? O barroco, sim, o barroco era um antecedente de excepcional valor. E aí começou uma briga interessantíssima e riquíssima entre o relator Paulo Santos, era um arquiteto, historiador, que defendia essa visão histórica, né? E Lúcio Costa, que dizia, não, isso não vale nada, isso aí não... Aí o que acabou acontecendo foram protegidos apenas pelo tombamento 4 bens, que foram o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a então Escola Nacional de Belas Artes e a então Escola Caixa de Amortização. E a gente via que, então, nessa época ainda prevalecia não só esses bens, né, esses valores, né, e o cânone modernista nesse momento da história da política de patrimônio federal, como também uma hierarquia entre os valores. O valor artístico era o valor mais importante. O valor histórico era, digamos assim, um valor de segunda classe, né? Bom, mas essas questões que foram discutidas aqui no Brasil, e eu queria dizer, inclusive, eu me esqueci de falar na hora certa, que prevalecia entre esse restrito número de atores que estavam ali elaborando, implantando essas políticas de patrimônio, havia também clara a ideia de que só coisas materiais acabadas, né, e autênticas que podiam ser protegidas. Mas havia uma exceção muito importante nesse grupo de modernistas, que era Mário de Andrade. Mário de Andrade não só militava, né, na área de patrimônio, ele foi o autor do anteprojeto de 1936, de criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, em que o espectro de bens a ser protegido era muito mais amplo. Inclusive, contemplava artes ameríndias, artes populares, enfim, né? E que não foi aceito porque não havia condições jurídicas, na época, de implantar esse projeto. Para haver uma proteção efetiva, era preciso que realmente houvesse uma clara definição dos bens, né, para então se poder aplicar, inclusive, o famoso poder de polícia na sua proteção. Mas Mário de Andrade ele militava justamente também na área da etnografia e das esculturas populares. Lalá, que está aqui, sabe melhor do que ninguém, né? Então, o que se acreditava, e eram duas políticas separadas completamente, né? E enquanto, de um lado, se procurava proteger e conservar os bens, no caso do patrimônio histórico e artístico nacional, do lado das políticas, da campanha de defesa, do folclore brasileiro, né? Das missões, antes das missões, né? Das várias missões que partiram pelo Brasil, documentando, fazendo pesquisas e documentando as nossas culturas populares, a ideia era que a única proteção possível era essa, preservação, era da documentação. E é muito interessante, eu não me resisto a contar essa história, porque eu fui a relatora no Conselho do Acervo Alneida Alvarenga. E lendo lá as cartas e tudo, os cadernos, eu vi uma coisa que me encantou, né, como discípula de Aloysio Magalhães, porque o Mário de Andrade dava para os pesquisadores uma carta para apresentar aos prefeitos, pedindo que os prefeitos ajudassem os pesquisadores. E eles viam lá que vários bens, sobretudo de culturas afro-brasileiras e indígenas, também culta Jurema, eles tinham sido confiscados, tá, aos seus praticantes. E estavam lá, guardados e tal, nas delegacias e tudo. E eles perguntavam, os pesquisadores, mas escuta, o que vocês vão fazer? Isso é um trambolho, não sei o que a gente vai fazer. Aí eles perguntavam isso, mas isso é interessante para a nossa pesquisa, nós podemos levar? Pode, claro, imagine. Mas sabe o que eles faziam? Eles devolveram esses bens para os praticantes. Isso eu achei o máximo, né? Isso nos anos 30, 40. Puxa, Mário de Andrade é meu herói mesmo, né? E isso está documentado lá no acervo da Alneida Alvarenga. Estou fazendo para trabalhar. Então, a gente vê que havia aí, mas claro que prevaleceu a visão jurídica, né?
E eu até me lembrei dos versos do Drummond, no Memória, né? As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A ideia era essa, né? Bom, então eu vou agora passar a fazer um pequeno hiato e falar um pouco da questão do ponto de vista mundial, porque depois da Segunda Guerra, né, houve a criação da ONU e dentro da ONU a Unesco. E então essa questão das políticas de patrimônio foi trazida também para um âmbito mundial, certo? O que implicava em definição de critérios que tinham que ser muito mais inclusivos do que os critérios nacionais, né? E a ideia era, sobretudo, que essa ação de reconhecimento de um patrimônio mundial, ela era muito importante para exatamente consolidação do ideal de paz entre as nações, né? E que implicava em superar um certo modelo elitista vigente, né? E aí, então, eu vou passar para o slide 4, que é o seguinte: em 64, inclusive, né, houve uma reunião em Veneza de arquitetos que fez uma redefinição da noção de monumento e, sobretudo, do critério de excepcionalidade, que eu acho que é muito importante, mas que demorou muito a ser assimilada, né? Que é o seguinte: o valor dos monumentos, de monumento histórico, aplica-se não só às grandes criações, como também às obras modestas, que tenham adquirido com o tempo uma significação cultural. Quer dizer, isso foi uma posição já em 1964, né? Mas que também, é tal história, demorou muito a ser absorvida. Em 1972, a Convenção para o Patrimônio Mundial Cultural e Natural passa, né, na Unesco, e há um documento que os países signatários assumem vários compromissos, né? E começam também a surgir o que na França se chamavam dos novos patrimônios: patrimônio industrial, ferroviário, rural, geofísico. Quer dizer, começava a parecer que quase tudo podia ser patrimonializado, né? Mas na Convenção de 72, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, na realidade, as primeiras inscrições mostravam que ainda prevaleciam os critérios eurocêntricos de valoração dos bens. E houve um movimento por parte dos países da Unesco, né, liderado pela Bolívia, falando do tratamento discricionário dado, sobretudo, e eles estavam pensando, sobretudo, as culturas autóctones de países como os da América do Sul, né, que reconheciam na sua formação, a presença e a contribuição fundamental dos povos autóctones, cujas terras, inclusive, tinham sido, né, dominadas enquanto colônias, né? Esse movimento levou a uma resolução da Unesco, a recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, de 1989, e uma discussão muito interessante que teve a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o principal interlocutor, sobre os direitos coletivos das comunidades sobre a propriedade das suas culturas, né? Porque não há autor no sentido ocidental dessas expressões, certo? São expressões coletivas. Então, como a apropriação era facílima, eu pego, né, e boto lá, e até patenteio, isso aconteceu, inclusive, né? Patentear bens de uma cultura que é secular. O critério de autenticidade também, né, nessa concepção eurocentrada, colocava várias restrições à inscrição de bens que não se mantinham exatamente idênticos ao modo como foram criados. E isso foi questionado, sobretudo, por nações orientais lideradas pelo Japão. Por quê? Porque no Japão, com os terremotos, com os maremotos, o que eles desenvolveram como forma de preservar os bens materiais da sua cultura? Eles desenvolveram a transmissão dos saberes, não dos bens. Então,
protegiam, por exemplo, isso logo depois da Segunda Guerra, os tesouros nacionais, que eram aqueles artesãos, enfim, que detinham os conhecimentos de como reconstruir os bens, conforme as técnicas seculares tradicionais. E não, lembrando que o Japão tem a maior construção em madeira do mundo, o Templo de Todaji, em Nara, que eu tive o prazer de visitar, e que já tinha sido reconstruído 2 vezes. Então, a Unesco não aceitava para a lista do Patrimônio Mundial. E o que aconteceu? Houve, pode mudar, uma reunião em 94, na cidade exatamente desse templo. Ah, não, desculpa, pula outro, pula 2 e depois vai voltar, aqui. Desculpe, eu devia ter trocado aí. E na cidade de Nara, no Japão, em que se discutiu essa questão da autenticidade. E aqui eu vou ler, porque eu acho que é muito importante isso aqui. Todos os julgamentos acerca de valores atribuídos às propriedades culturais, eu vou pular aqui, podem diferir de cultura para cultura, e mesmo dentro de cada cultura. Não é, por isso, possível basear os julgamentos de valor e de autenticidade de acordo com critérios fixos. Pelo contrário, o respeito devido a todas as culturas exige que as propriedades de patrimônio sejam consideradas e julgadas dentro dos contextos culturais a que pertencem. Quer dizer, isso possibilitou, em 1998, a inscrição na lista do Patrimônio Mundial do Templo de Todaji. Tá? Então, essa questão, né, ela foi, inclusive, pode passar o próximo slide, depois a gente volta. Eu acho que, eu não vou ler, mas, enfim, o antropólogo, Maria Laura conhece também, José Reginaldo Gonçalves, eu acho que ele sintetiza muito bem isso, né, a contribuição da antropologia na preservação do patrimônio, como ela tem sido importante. Né? E ele diz que todo mundo liga a invenção dessa questão do patrimônio exatamente à história das políticas de patrimônio, ao século XVIII, na Revolução Francesa, e à formação dos Estados Nacionais. Omite-se, no entanto, o seu caráter milenar. Ela não é simplesmente uma invenção moderna. Podemos dizer que a categoria patrimônio também se faz presente nas sociedades tribais. O que estou argumentando é que estamos diante de uma categoria de pensamento extremamente importante para a vida social e mental de qualquer coletividade humana. Sua importância não se restringe às modernas sociedades ocidentais. Tá? Então, a gente vê aí esse caminho, né, de abertura, de ampliação, de perspectiva. Por favor, volta os 2 slides lá atrás. Outro, esse. Bom, voltando ao Brasil, eu gostaria de lembrar que na década de 70, né, o Brasil já desenvolvia, aqui no Brasil se desenvolviam pesquisas nessa área do que o Aloysio Magalhães chamava do patrimônio não consagrado. E esses trabalhos, eles foram subsídios, né, a Joaquim, inclusive, tocou exatamente nesses pontos da Constituinte e da Comissão Afonso Arinos, né, e a elaboração dos artigos 215 e 216 da Constituição, de 1998, que eu vou voltar a ela. Tá? Mas, já em 1986, foram feitos 2 tombamentos pelo IPHAN, fora da curva, como eu digo. Um deles é exatamente do terreiro da Casa Branca. Joaquim mencionou, né? Até trouxe uma fotografia do exterior do terreiro, que é bastante modesta, né? Aqui é uma fotografia do interior do terreiro, quer dizer, né, o espaço dos rituais. E essa foi outra discussão interessantíssima no Conselho do IPHAN. Né? Por quê? Porque havia, obviamente, uma grande resistência, sobretudo, né, pelas pessoas que trabalhavam ali na área de conservação, de proteção dos bens, né, a se tombar um terreiro. E uma das alegações é que, nos próprios rituais, essas áreas eram modificadas. Né? Como se iria proteger essas áreas? Né? Essa foi uma discussão, mas a discussão que eu acho mais interessante era a discussão em relação a que valores atribuía, porque havia
o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico no decreto-lei, previsto no Decreto-Lei 25. Mas o que se lutava era para que ele fosse inscrito também no livro de tombo histórico, porque ele era o mais antigo terreiro de Salvador. E essa foi uma grande discussão, como vocês podem imaginar, né, no Conselho Consultivo do IPHAN. Mas, graças a Deus, fomos para a Constituição, pode passar. A Constituição, que o Joaquim abordou aqui, eu não vou lembrar, né? Quer dizer, isso foi muito claro. Quer dizer, não só ela chamou atenção para uma ampliação da noção de patrimônio, como a participação necessária, né, o Estado, em colaboração com a comunidade, e também inclui, que eu saiba, se eu estiver errada, me digam, por favor, pela primeira vez num texto constitucional, a noção de direitos culturais, certo? Bom, esse avanço conceitual, reconhecido na Constituição, né, precisava ser expresso em práticas, né, instrumentos. E aí foi feito, até Márcia Santana, que organizou, que vai ser a próxima palestrante, em 1997, em comemoração dos 60 anos do IPHAN, né, uma reunião em Fortaleza, e daí saiu a Carta de Fortaleza, pedindo ao ministro, então o Beaufort, né, para que o Ministério elaborasse estudos. Né? E aí foi criada a comissão, acho que o Joaquim mencionou, né? Joaquim fazia parte de uma comissão e um grupo de trabalho, eu participei do grupo de trabalho. E resultou no famoso Decreto 3551, de 30 de agosto de 2000, que definiu, né, o que seria o patrimônio cultural e material, e criou a figura do registro, né, para enfim, que a Unesco já chamava de patrimônio imaterial também. E aí começa uma nova vertente, né, no Brasil, né, quer dizer, voltada para a preservação de bens de natureza processual e dinâmica, e que exigia um outro tratamento, né? Por exemplo, exigia uma participação dos chamados, né, detentores das comunidades em todo o processo, desde a identificação, né? Eles têm que dar anuência, ou seja, concordar com a concessão do registro, tem que haver uma expressão expressa, informada, de anuência, para que isso seja encaminhado dentro do IPHAN, certo? E eles também têm que participar do processo de salvaguarda, não se chama proteção, se chama salvaguarda. Né? E a cada 10 anos, esse registro e esse título de patrimônio cultural brasileiro deve ser reavaliado. Claro, são manifestações processuais, né? De repente não tem mais ninguém interessado em manter essa manifestação cultural. Então, fica lá o título, tudo, mas como memória. Né? E essa experiência brasileira, que começou em 2002, os primeiros registros, ela serviu como um subsídio importante. Até foi feita no Rio uma reunião da Unesco para a preparação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material Mundial, né, em 2003, essa convenção, certo? E foi reconhecida no Brasil. Pode passar? Não, pode passar, porque aí foram os dois que já pode passar. Agora, aqui o Decreto 3551, que eu já comentei, pode passar. A Convenção da Unesco, tá? E então a Convenção da Unesco, que, enfim, foi a convenção que reuniu vários países, e ela define como salvaguarda as medidas que visam assegurar a viabilidade. Assegurar é uma palavra que eu brinco que eu devia estar dormindo na hora que passou, porque eu não concordo de jeito nenhum com o termo assegurar. Né? Não há decreto nem nada que possa assegurar. Mas, enfim, assegurar a viabilidade do patrimônio material, incluindo identificação, documentação, investigação, enfim, uma série de meios que eu não vou ler aqui. Essencialmente, só achei muito importante a educação formal e não formal e revitalização dos diversos aspectos desse patrimônio. Tá? Então, eu vou trazer aqui agora algumas... Ainda dá tempo um pouquinho? Dá. Tá. Alguns casos que eu acho que são muito interessantes para a gente
enfim, de alguma maneira, discutir. Eu vou trazer 2, para não dizer que eu estou tomando partido, 2 do patrimônio material e 2 do patrimônio imaterial, mais recentes. Então, um deles pode passar, um deles é da arte Kuziwa dos índios Wayampi. E aí eu tenho que contar um pouquinho da história. A ideia, Joaquim há de se lembrar, né, que logo que saiu o decreto, foram feitas reuniões na Fundação Roberto Marinho, ele era o responsável, né, e estavam lá. A ideia era óbvia, quer dizer, todo mundo tinha uma coisa na cabeça. Nos livros do tombo já tem terreiro, mas não tem nada das nossas culturas indígenas. Então, a prioridade é, né, o reconhecimento de algum bem das culturas indígenas. E qual é o primeiro que apareceu? Guarupi, o mais conhecido. Tal. Então, pronto, vamos lá, o Washington Oliveto estava lá, Levinho, né, diretor do Museu do Índio, enfim. E, então, o primeiro registro, né, tem que ser do Guarupi. Aí tinha que pegar a famosa anuência, e lá foi um grupo lá para o Xingu, né, para o parque. Aí voltaram tão desenchabidos, porque não conseguiram a anuência. Que era? Que negócio é esse? O Estado agora está querendo se meter, né? E houve, inclusive, uma tensão entre os jovens e os idosos, entre tribos diferentes, que o Parque do Xingu são várias tribos. Moral da história, não se conseguiu a anuência. E o Museu do Índio estava trabalhando exatamente com essa arte Kuziwa dos Wayampi, que é uma arte de pintura corporal, né, originalmente, e, sobretudo, e também de objetos, associada à sua cosmogonia. Quer dizer, como é que foi criado o mundo, a natureza, os vários objetos, etc. Aqui nós temos a cobra grande, que é a grande, né, entidade, são vários animais. E eles já estavam organizados, né, num grupo, numa associação chamada Apina, e havia, inclusive, uma antropóloga, Dominique Galois, trabalhando junto com eles. Então, não foi difícil conseguir a anuência, certo? Esse já está inscrito também na lista representativa do patrimônio mundial, do patrimônio imaterial da Unesco, certo? Então, esse reconhecimento foi muito importante e eu queria mencionar que, durante a salvaguarda, né, houve uma questão exatamente de uma firma aí que pegou motivos da arte Kuziwa para fazer estampas, tecidos. Tá? E foi aquele, poxa, mas peraí, isso aqui é autoria, né? E é interessante, inclusive, porque depois do reconhecimento houve um maior interesse. Só os mais idosos estavam interessados, estavam muito preocupados, né, com o desinteresse das novas gerações. Isso é muito comum acontecer nessas culturas tradicionais. E aí surgiu esse problema. Ué, mas como é que a gente vai se proteger? E aí o IPHAN fez uma mediação e eles retiraram todos os tecidos do mercado. Quer dizer, deu certo. Né? Não me lembro se houve alguma indenização ou não. Né? E, então, o IPHAN agindo não como controlador, mas como mediador exatamente essa questão de propriedade intelectual, direitos coletivos, da proteção, da preservação das culturas tradicionais. E esse foi o primeiro título revalidado. E a reunião foi emocionante, porque o número de jovens que se interessaram, inclusive estão fazendo mestrados e se envolvendo e transmitindo para as crianças e tudo. Então, a gente ficou convencido que houve aí realmente um sucesso. O segundo, rapidamente, é a casa de Chico Mendes, que foi o primeiro bem tombado do Acre, tá? Que foi tombada em 2011, que também era uma casa modestíssima, né? Quer dizer, e uma história que não é a história oficial, enfim, a história muito própria lá do Nordeste, mas que é também a história nacional, né? Claro que é. Outro, pode passar. Esse eu gosto muito. Essa aqui une duas coisas. É o território de igreja lá de São Miguel das Missões, que foi tombado em 1938, né? Mas cuja leitura desse bem e dessa área sempre foi feita do ponto de vista da história oficial dos jesuítas, da versão dos jesuítas e do colonizador. Né? As reduções, onde eles catequizavam os índios e tal, e os índios como se fosse uma espécie de folha em branco. Né?
E o IPHAN recebeu um pedido de registro da Tava Mirim. Tava Mirim é o lugar sagrado dos Mbiá-Guaranis, que é exatamente nessa área. Então, nós temos o tombamento do sítio das Missões e, sobre esse mesmo espaço, o registro, né, dos índios, quer dizer, da cultura indígena. Eu acho isso mostra a necessidade de articular os dois patrimônios, né? Quer dizer que, na verdade, é a nossa diversidade cultural de uma forma muito clara. E o último que eu quero falar aqui desses exemplos é o acervo de Arthur Bispo do Rosário, que foi tombado na última reunião do Conselho, né? E que é interessantíssimo, porque né, ele estava na colônia, viveu na colônia Juliano Moreira. Além de ser um presidiário, ele tinha problemas mentais, mas ele conseguiu produzir peças incrivelmente criativas. E com material, estava em todas essas reuniões, e com materiais de dejetos, ele pegava tecidos velhos e pegava os fios e tal. Isso foi tombado. Quer dizer, eu acho que é um sinal assim, de uma revolução, né? Até me lembrei do Camões, né? Mudam-se os tempos, mudam-se a vontade, né? E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda mais como soía, né? Homenagem à minha querida dona Cleonice Berardinelli, minha mestra, que é daqui da academia. Bom, para encerrar, então, eu queria levantar algumas questões. A primeira delas é a questão da ampliação do conceito de patrimônio, né, e a diversificação dos instrumentos de proteção. E aí eu acho que tem um problema conceitual complicadíssimo que o Arno lembrou também, que é essa separação como se fossem duas espécies diferentes entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Ora, Arno lembrou a distinção cartesiana de res extensa e res cogitans, né? E, engrossando esse caldo, eu lembro a noção saussuriana de signo, né? Quer dizer, significante e significado. Você não pode ter uma comunicação sem um suporte físico. Não há possibilidade, né? Seja ele qual for, entendeu? Então, não dá para falar em imaterial sem material e imaterial sem imaterial, né? Quer dizer, é sempre um significante e um significado, uma resistência e uma res cogitans, né? Mas, do ponto de vista estratégico, essa distinção valeu, porque houve a possibilidade de realmente implantar uma política por um imaterial respeitando as peculiaridades daquele tipo de bem, né? Outro desafio que foi mencionado também por Joaquim, e acho que por Arno também, é a suposta incompatibilidade entre preservação e desenvolvimento. Arno lembrou, né? Porque, para Luiz Magalhães, os bens culturais eram indicadores na busca de um desenvolvimento sustentável, né? Mas a gente tem aí essa questão, quer dizer, há um certo conflito em vários casos entre, né, a preservação e o desenvolvimento. Na questão urbanística nem se fala, né? Mas em várias outras também. E aí eu vou fazer aqui, puxar um caso que o Joaquim trouxe muito rapidamente, sobre a vaquejada, que eu acho extremamente complexo, né? Porque ela é reconhecida no Nordeste, né, como bem da cultura nordestina e tudo, tradicional, certo? Mas, por outro lado, né, há a questão do questionamento do tratamento dado aos bois nas vaquejadas, né? E essa questão não é só do Brasil, não. Ela também está na Unesco, certo? Vários países têm solicitado reiteradamente a inscrição das touradas na lista do patrimônio imaterial, na lista representativa. Mas eu chequei e até agora não foram inscritas as touradas, né? Porque lá na convenção está lá, logo no prólogo, que qualquer inscrição tem que respeitar as convenções, tá? As convenções e todos os instrumentos, enfim, né, legais, de que os países da Unesco são signatários, certo? Então, eu acho que esse é um... E nós, Brasil, né, ele aderiu a essa convenção em 2006, o que significa que é lei em território nacional. Quer dizer, ela tem que, então,
está aí. Não sei, mas eu acho que vai ser complicada essa questão, né? Para ser um patrimônio nacional não vai ser fácil, não. Bom, esse movimento todo, ele implicou em abertura de novas frentes, né, e novos compromissos por parte das agências estatais de patrimônio. Bom, não falar da arqueologia, na Lei de 62, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, e aí o Domício, naquela palestra dele nesse ciclo, né, sobre língua, cultura e identidade nacional, ele abordou com muito detalhe essa questão. A questão do licenciamento ambiental, hoje em dia o IPHAM participa das licenças para projetos, né, de impacto ambiental, uma coisa recente. Agora, é muito bom essa participação do IPHAM em várias... Eu estou falando muito do IPHAM porque o que eu conheço mais é o que tem realmente esses problemas colocados, né, em primeiro lugar. E é onde eu conheço, né? Então, além do enorme desafio que essa abertura significa, inclusive em termos de recursos humanos, financeiros, para dar conta, né, são bastante complexas, elas implicam, e isso eu acho muito importante, uma articulação das políticas de patrimônio com várias outras políticas públicas, né? Por exemplo, as áreas de meio ambiente, cidades, turismo, e fundamental, no meu entender, na área de educação, né? Eu sempre defendo que o patrimônio podia ser um recurso fantástico hoje com os meios digitais, nas várias disciplinas, em projetos interdisciplinares, na escola, né? Tanto nas séries, em todas as séries. Eu acho que é só uma questão de criatividade, certo? E eu fico muito atraente para os alunos, né? E o valor de testemunho, eu acho que dá uma força muito maior ao que é dito, né, que aconteceu. Mas olha aqui o vestígio concreto, né? Mas, enfim, isso é tema para outra. E, no mesmo sentido, então, essa articulação, ela está até expressa, né, Arno, na composição do Conselho, cada vez mais, né? Que os ministérios estão presentes, e isso é ótimo, porque é que as pessoas se mobilizam, né, para a questão do patrimônio. Outra questão é a falta de articulação, quer dizer, não é falta, é que nós somos uma federação. Então, os 3 níveis da federação são independentes para elaborar e implantar as suas políticas próprias de patrimônio, certo? Mas, na prática, essa adoção de modelos diferenciados, o que, em princípio, é muito positivo, mas, em certos casos, há conflitos, há divergências complicadas, e pode dar origem a efeitos indesejáveis. E aí que eu cito, sobretudo, a possibilidade de concessão de títulos de patrimônio cultural e material via decreto do Executivo e, sobretudo, do Legislativo. Nós cansamos de ver isso acontecer até em nível nacional, no Conselho. Em nível estadual, municipal, né, Lala? Maria Laura e eu, né, trabalhamos numa publicação da Unesco Brasil, né, uns anos atrás, exatamente analisando as políticas estaduais para patrimônio cultural e material, certo? Então, deu para ver bem essas questões, né? São decretos, são concessões de títulos sem pesquisas maiores, né? Sem consultas e, sobretudo, sem compromisso formal com a preservação dos bens titulados. Então, isso é um problema muito grande, né? Banaliza, no meu entender, né, essas políticas frente à sociedade, e fica difícil, né, defender contra a sensação de relevância do investimento nas políticas de preservação. Eu acho que isso a nós preocupa muito, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, não querendo... Mas vocês sabiam que a torcida do Flamengo foi reconhecida como patrimônio cultural e material aqui do município? E logo depois eu li uma carta no Jornal do Brasil, alguém dizendo: eu sou torcedor do Flamengo, quais são os meus direitos como patrimônio cultural e material, né? Essa eu acho ótimo. Vocês verem, isso é motivo de risada, né? Outras são os... Nada contra, mas os lambe-lambe. Gente, alguém aqui viu algum lambe-lambe ultimamente? É um saudosismo, né? Outra, agora, recentissimamente, eu li no JB, a família Grace é o projeto de um vereador, né? Para ser... As dinastias, né? Os campos de pelada, com a obrigação, inclusive, de restaurar os campos de pelada.
E quem joga na praia? Enfim, desculpem, mas eu tinha que mencionar. Então, a meu ver, muito mais importante do que a mera distribuição de títulos, são medidas que contribuam efetivamente para uma maior e melhor apropriação por parte da sociedade brasileira, claro que de todos os agentes estatais também, né, dos seus bens culturais, a começar por seu valor como testemunhos da nossa história e da nossa diversidade cultural, né, e também como recursos para, enfim, uma série de geração de emprego, geração de renda, né? Do ponto de vista turístico, podem ser aproveitados de várias maneiras, com respeito à especificidade desses bens, né? Sem cair, tentando evitar essa espetacularização que muitas vezes, né, retira o sentido desses bens, né? E, enfim, insisto, a questão da inclusão na educação. E, para concluir, né, eu vejo a necessidade, sobretudo, de não atrelar o patrimônio apenas à marcha do tempo, né, abordando com um olhar, enfim, dominado pela nostalgia, mas o importante é sempre ressignificar conceitos, ações e valores a partir de um olhar contemporâneo sobre o passado. Nesse sentido, eu considero importante não deixar de inserir o patrimônio como recurso fundamental, inclusive, para o desenvolvimento econômico e social do país, né, e para a busca de uma melhor qualidade de vida para os diferentes grupos da sociedade. Mas eu estou na Academia Brasileira de Letras e, para mim, pode passar, eu queria sintetizar com uma frase do meu querido Paulinho da Viola. Eu acho que o patrimônio podia endossar essa frase. Meu mundo é hoje, eu não vivo no passado. O passado vive em mim. Obrigada. Muito obrigado, Maria Cecília. Quero agradecer a presença de todos os senhores acadêmicos, dos participantes do ciclo, e agradecer muito a você. Você nos prometeu a trajetória do patrimônio cultural brasileiro e cumpriu naqueles aspectos, naqueles vetores mais significativos. Nós vimos desde a recepção social até os critérios, os complicadíssimos critérios para a definição da patrimonialidade dos bens culturais, hoje em dia alargados para também o ambiente imaterial. Esse conflito de valores que, de certa forma, liga a sua palestra com a do Joaquim Falcão, é um dos problemas fundamentais. É verdade que toda a vida é um conflito de valores, mas no patrimônio, particularmente, isso é delicado. E você chamou a atenção muito bem o problema da tensão entre o artístico e o histórico em determinada época, depois a questão do próprio patrimônio material e imaterial. E eu só queria destacar 2 pontos na palestra da professora Maria Cecília ainda, que é a questão, primeiro ponto, a importância das políticas públicas, obviamente, mas a necessidade da participação social. Não adianta a política pública se não houver efetivamente uma valorização social do patrimônio, e aí entra a importância da educação patrimonial, né? E o outro ponto que ela chamou a atenção, muito bem, e particularmente em relação ao chamado patrimônio imaterial, que é o risco da banalização, com essa multiplicação de atribuições ou finalidades outras que não a de efetiva proteção do patrimônio, porque aí é um problema lógico. Se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. Então, é uma coisa realmente complexa. Bem, convido a todos para a próxima conferência do ciclo, que será dada pela professora Márcia Santana, da Universidade Federal da Bahia, e também foi do IFAM, sobre política urbana e patrimônio, monumento, documento e espetáculo. Muito obrigado a todos pela presença. Está encerrada a sessão.